Jornal da Cidade. Oi para você que se liga aqui no Jornal da Cidade, que está começando com os seguintes destaques. UFLA desenvolve máquina em parceria com a Receita Federal para descaracterização de cigarros contrabandeados. Segurança do trabalho ainda é vista como custo no Brasil. O país é o segundo do G20 com maior índice de acidentes de trabalho. Tem ainda a vitória dos mineiros no Brasileirão das séries A e B, além da previsão do tempo de amanhã. O Jornal da Cidade está no ar. Atenção você, filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a prevenir doenças degenerativas, como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um mini curso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais, fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, 2 encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações 3821-2601. Wizard, você bilíngue. A Universidade Federal de Lavras deu início na semana passada a um projeto que consiste em viabilizar a descaracterização de cigarros contrabandeados apreendidos pela Receita Federal. A UFLA desenvolveu uma máquina que realiza a separação de embalagens, tabaco e o filtro dos cigarros, com capacidade de separar o conteúdo de 1.161 maços de cigarro por hora. O lançamento aconteceu na última sexta-feira com as presenças do reitor da UFLA, João Crisóstomo de Rezende Júnior, superintendentes da Receita Federal em Minas Gerais e demais autoridades da universidade. Além do aproveitamento do tabaco, também são realizados estudos para aproveitar os filtros, utilizando-os em compostos para fazer telhas e blocos, por exemplo. Já os plásticos das embalagens serão enviados à coleta seletiva para reaproveitamento. Todo o processo de descaracterização envolve os cursos de engenharia mecânica, que desenvolveu a máquina, engenharia de materiais, que reutilizará os filtros, e a engenharia ambiental, que realizará o processo de compostagem. Um número alarmante para trabalhadores e empregadores. O Brasil registrou mais de 500 mil notificações de acidentes do trabalho em 2019, com 3% delas resultando em óbito. Os dados são do Anuário Estatístico de Previdência Social, elaborado pela Secretaria de Previdência Social. O documento também mostra que o número de trabalhadores incapacitados permanentemente em decorrência de acidente ocupacional chegou quase aos 20 mil. Por isso, nós fomos ouvir o professor do SENAC, Ivo Almeida, que fala um pouco mais sobre segurança no trabalho aqui no Jornal da Cidade. A segurança do trabalho ainda é vista como um custo no Brasil. O país ocupa o segundo lugar dentre os países do G20 com maior índice de acidentes fatais no trabalho entre os anos de 2002 a 2020, dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT. A legislação por si só oferece o mínimo de direcionamento com relação a como as empresas, empregadores e empregados devem entender e praticar a segurança do trabalho, sendo necessárias ações outras mais contundentes, principalmente as de caráter prevencionista. É preciso enxergar a segurança do trabalho como um investimento e não como custo, como uma área em que quanto maior o investimento realizado, maior será o retorno positivo em saúde, segurança e qualidade de vida para o trabalhador. Encarar a segurança do trabalho como apenas mais um custo e atender minimamente à legislação são alguns dos principais fatores que fizeram com que o Brasil ocupasse esse tão alto índice de acidentes. Grande número de subnotificações do acidente de trabalho no país e a não inclusão de trabalhadores informais poderiam aumentar ainda mais esses números de acidentes, trazendo então um ranking ainda maior. É preciso olhar para a área de segurança e saúde no trabalho em nível estratégico e não apenas de forma técnica, operacional ou até mesmo educacional. Nesse contexto, é importante a presença do técnico de segurança do trabalho.
ele é um profissional com um potencial enorme e que acaba sendo deixado de lado por muitas empresas. No contexto da pandemia, as empresas tiveram que redobrar sua atenção com relação à saúde e à segurança dos seus trabalhadores, instaurar novas normas e procedimentos, principalmente com relação à prevenção do contágio do coronavírus, além, é claro, de lidar com os afastamentos causados pela doença. Isso fez com que a área ganhasse ainda mais estruturação e visibilidade entre os negócios. Muitos treinamentos e atualizações foram realizados. Mas temos visto também no dia a dia das empresas um crescimento na valorização desse profissional e suas atribuições. Portanto, o técnico de segurança do trabalho é um profissional responsável por analisar, avaliar o ambiente de trabalho, as instalações, os processos laborais, visando a prevenção de incidentes, acidentes e também de doenças ocupacionais, adotando para isso medidas de controle dos riscos ocupacionais, por meio de ações, de programas de saúde e segurança, com o objetivo de eliminar os riscos e também de atender a questão da preservação da saúde e da integridade física dos seus colaboradores. O futebol mineiro se deu bem nos jogos do final de semana pelas séries A e B do Brasileirão. Confira. No sábado, na estreia de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro quebrou um longo jejum de 9 jogos sem vencer. A equipe saiu em desvantagem para o Brusque, em Santa Catarina, quando Edu, artilheiro da Série B, fez 1-0 de pênalti. A Raposa, porém, melhor em campo desde a primeira etapa, empatou com o Felipe Augusto de cabeça e virou nos minutos finais com um chute de longa distância de Giovani, que o goleiro Zé Carlos aceitou. Com o resultado, o Cruzeiro saiu da zona do rebaixamento e assumiu a 15ª posição. Ontem, pela Série A, o América bateu o Fluminense na Arena Independência, em Belo Horizonte. O gol do jogo foi anotado por Ademir no segundo tempo. O Coelho segue no Z4 em 17º, embora tenha subido uma posição na classificação geral. E o Atlético, venceu o Juventude de virada no Alfredo Jaconi e assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Paulinho Boia até abriu o placar no fim do primeiro tempo para a equipe gaúcha, mas com a mudança de atitude no segundo tempo, o Galo buscou o resultado e empatou com o Hulk, agora um dos artilheiros do campeonato com 7 gols. No fim da partida, o zagueiro Nathan Silva, de cabeça, após escanteio cobrado por Nátio Fernandes, fez a festa da torcida atleticana. A equipe alvinegra chegou aos 34 pontos e abriu 2 de vantagem para o Palmeiras, próximo adversário na tabela do Brasileiro. E chegou a hora da previsão do tempo para amanhã. Segundo informações do Instituto Climatempo, a terça-feira por aqui será de sol com algumas nuvens. A temperatura fica entre a mínima de 12 graus e a máxima de 26. Não há previsão de chuva. Ventos a 12 km por hora, com a umidade do ar chegando aos 28%. Quer ajudar a gente a fazer as próximas edições do jornal? Então é só mandar para cá sua sugestão de reportagem ou então fotos e vídeos que podem virar notícia. Tem o nosso WhatsApp, que está na sua tela, nossas redes sociais e o portal do lavras.tv. Então é isso, por hoje é só e a gente se vê de novo amanhã. Tchau!